Olá, bom dia. Hoje a questão que eu vos trago é uma das questões que mais fazem aos contabilistas. Será que é mais vantajoso abrir uma empresa ou constituir atividade ou abrir atividade no Portal das Finanças como empresário em nome individual e trabalhador independente? Eis a questão. Pois bem, a resposta certa é depende, e eu vou já explicar isso de seguida, porque é que eu digo que esta é a resposta certa. Mas se gostas deste conteúdo e consideras que este trabalho é útil, não te esqueças de colocar o teu like, partilhar com os teus amigos e ativar o sininho para receberes todas as notificações, ou seja, subscreve o canal se ainda não subscreveste. Vamos a isso? A realidade é que muitas das pessoas que procuram esta resposta vêm muito preocupadas com a questão fiscal, ou seja, qual das duas opções acaba por ser mais vantajosa, onde é que eu consigo ter a maior otimização fiscal e onde é que, pronto, no fundo, ter aqui melhor poupança, não é, dos meus rendimentos, qual é que é aquela que faz mais sentido para o meu negócio. E a resposta que eu costumo dar sempre é depende exatamente do que é o teu negócio, ou seja, vai variar efetivamente de negócio para negócio. Por isso é que é tão importante fazer as simulações numa fase inicial, para perceber aquilo que faz sentido e assim poupar algum tempo no percurso. No entanto, eu gostava de começar por clarificar quais são as principais diferenças entre ter uma empresa e ter atividade aberta como empresário em nome individual. Porque muitas vezes as pessoas não têm noção das responsabilidades que estão subjacentes a esta decisão. Por exemplo, para teres uma ideia, quando eu constituo uma empresa, uma sociedade, mesmo que seja uma sociedade unipessoal, é como se eu tivesse a ter um filho, ou seja, é uma entidade com uma personalidade jurídica própria, que tem o seu nível próprio, normalmente começado por 5, não é? Ou seja, é mesmo uma empresa. E o que é que isto significa? Significa que o dinheiro que eu possa gerar na minha atividade ou no meu negócio não é propriamente meu. O dinheiro é da empresa, é desse meu filho que eu constituí, ou seja, que eu fiz nascer. E é esta noção de que o dinheiro não é meu, ou seja, eu não posso simplesmente tirar o dinheiro da empresa sem ser justificado, acaba também por influenciar muitas vezes a tomada de decisão de quem tem essa consciência entre se quer constituir a empresa ou apenas abrir atividade. Por isso é importante que percebas que a constituição de uma empresa significa que nós estamos a criar uma entidade distinta a nós, que vai ter que ter uma conta bancária própria para fazer a gestão do seu negócio. E nós somos aqui como colaboradores, gerentes. Então, quando eu quiser tirar algum dinheiro da empresa, terá sempre que ser por via de um salário ou por via de distribuição de lucros, por exemplo, que depois, quando eu faço esses pagamentos, vão ser tributados no meu IRS, ok? Por isso é que estas simulações não são assim tão óbvias e temos que ver caso a caso, consoante o tipo de negócio, porque precisamente vai depender do salário que tu vais querer tirar da tua empresa mensalmente e em função desse salário a poupança fiscal pode ser maior ou menor, porque vai ter aqui um impacto também, não só na questão do IRS, mas nas contribuições à Segurança Social. Então, esta é a primeira noção que tens que ter, que constituir uma empresa é o mesmo que dizer que o dinheiro não é nosso. Ou seja, não é nosso, que é gerido na empresa e cada vez que eu quiser fazer esta transferência, então eu vou ser tributada na minha esfera em IRS. Então, e agora perguntavam-me assim, então, mas na situação de empresário em nome individual, não é exatamente a mesma coisa? Não, não é. Porquê? Porque aí é o próprio empresário que abre atividade, ou seja, nunca sai da sua esfera individual, é sempre tributado em IRS e é sempre tributado em função do valor faturado. O que é que significa? Que só há o pagamento de imposto de IRS e o dinheiro é da gestão do indivíduo. Ele não tem que dar justificações a ninguém onde é que vai pôr o dinheiro, porque aquilo é tributado indiretamente para quem está num regime simplificado, que é aquele que fica automaticamente até aos 200 mil euros de faturação. Ele abre atividade como empresário em nome individual, no sentido de dizer eu quero exercer um negócio, mas não quero constituir uma empresa à parte, ou seja, eu vou gerir isto tudo na minha esfera individual
e aquilo que é faturado, uma percentagem é considerado lucro, indiretamente, e isso vai ser tudo tributado em sede de IRS e também será sujeito à segurança social. Também haverá contribuições à segurança social. O que te confere aqui uma maior liberdade de atuação, no sentido em que, tudo bem que o IRS podem ser taxas progressivas, que quanto mais eu ganho, mais eu sou tributado. Ou a segurança social também estar associada à faturação pode também levar a contribuições mais elevadas. Mas o facto é que esta componente de que o dinheiro não sai daquela esfera pesa muito no momento da tomada de decisão. Eu já tive clientes que me pediram a simulação e quando eu lhes disse que a poupança fiscal conseguiria ser obtida na constituição da empresa se tivessem disponíveis para processar um vencimento inferior, as pessoas preferiram pagar um pouco mais do imposto e manter o seu salário livre para tomar as suas decisões ou gastarem o seu dinheiro como em tendência, ou seja, eram tributados na esfera individual, mas estavam livres na sua gestão financeira. Pronto, isto é um dos fatores que eu acho que os empresários não desconhecem, ou seja, fixam-se muito na questão da poupança fiscal, mas depois esquecem-se desta dimensão de liberdade de movimentos, que também tem um preço a pagar, ou seja, eu constituo a empresa, provavelmente até consigo uma poupança fiscal se eu conseguir baixar o meu salário e viver com isso, mas depois tenho o preço a pagar, que é eu não consigo usar o meu dinheiro livremente. Isto era o primeiro tema que eu gostava de trazer aqui, da diferença das duas coisas. Outra coisa tem a ver com os encargos da estrutura, ou seja, numa empresa eu sou obrigada a ter contabilidade organizada, tenho que pagar uma avença de contabilidade organizada, que é superior, por exemplo, a um acompanhamento no regime simplificado, mesmo que eu queira contratar um contabilista, que não sou obrigado, enquanto na outra sou obrigada a ter um profissional a fazer contabilidade organizada, na atividade aberta já não sou obrigado, e isto também influencia muito, ou seja, a estrutura de encargos pode ser maior na empresa, tem que ter um sistema de faturação à parte, tem ali provavelmente, alguns requisitos também de legalização, de encargos com advogados, da Constituição, o próprio processo da Constituição no IRN é pago, ronda os 220 euros, para vocês terem uma noção. Provavelmente vou ter que contratar um advogado para constituir a empresa, os contabilistas certificados não podem fazê-lo, está bem? Não têm competências para fazer isso para os seus clientes, normalmente são os solicitadores, notários e advogados que podem constituir a empresa junto do IRN e o próprio empresário, ok? O próprio empresário também pode constituir. Mas pronto, tem aqui este encargo maior de constituição e depois há um fator que eu gostava de sublinhar, que é o processo de encerramento da empresa. Enquanto que numa atividade aberta não tem custos para eu constituir, eu vou ao meu próprio portal das finanças e posso fazê-lo. Eu não recomendo que abram atividades sozinhos, porque tenho visto imensos erros, ou seja, é preciso algum conhecimento técnico para fazer uma abertura de atividade corretamente. Eles vão fazendo perguntas, mas as pessoas com termos que às vezes as pessoas não desconhecem e pode muito facilmente induzir em erro, um visto no sítio errado pode dar um enquadramento que a pessoa não deseja. Por isso eu recomendo mesmo que as pessoas façam a abertura de atividade com acompanhamento profissional. Acho que vale a pena esse investimento para depois ficarem com a coisa localizada. Mesmo assim, não é assim um valor por aí além, se o fizerem com acompanhamento profissional, está bem? Nós fazemos isso na Tágito. Mas queria deixar este alerta que não tem essa obrigação de contratar um contabilista, os próprios podem fazer e tem custo zero de registro no portal das finanças. Por isso tem esta liberdade. Depois, se a coisa correr mal, também é muito mais fácil fechar, ou seja, basta-me ir ao meu portal das finanças e encerrar a minha atividade com a data e justificar com o motivo no artigo correto. Enquanto que na empresa eu vou ter muito provavelmente ter suporte jurídico para conseguir encerrar a empresa, ver se tem ativos, se tiver ativos, ou seja, se eu constituir a empresa e adquirir viaturas e tudo mais, depois numa fase de encerramento temos que tratar desses ativos na transferência da esfera da empresa para o sócio ou vender, e isso são processos que demoram. Eu costumo dizer que é muito fácil nascer a empresa, numa empresa na hora, se calhar até na hora conseguimos constituir a empresa, mas encerrar uma empresa é uma verdadeira dor de cabeça. Por isso é que quando eu digo nos meus posts que não se abre empresas de ânimo leve,
é para que o empresário se mune, assim, de todas as informações necessárias antes de tomar essa decisão. Ou seja, fazer uma consultoria é essencial, fazer a simulação também, se faz sentido para o seu negócio ou não, mas perceber estas diferenças centrais, ou seja, uma empresa é uma entidade distinta de mim, tem uma estrutura de encargos completamente distinta de empresário não individual e só em casos mesmo assim faça sentido, alinhado com a visão do negócio ou com o tipo de negócio é que provavelmente pode ser a opção mais viável, mas irá sempre depender do que queres para ti e para o teu negócio, e isto é que é a questão. Mais importante do que perceber se uma tem mais responsabilidades do que outra, uma tem mais encargos do que outra, uma tem impostos mais baixos do que outra, é perceber o que tu queres para o teu negócio, o que é que faz sentido no teu modelo de negócios. E eu aqui fui acompanhando várias pessoas, fazendo várias simulações e fui percebendo que o mesmo tipo de simulação tinha respostas diferentes de empresário, de empreendedor para empreendedor, de empresário para empresário, e comecei a perceber que tinha tudo a ver com o facto de as pessoas estarem num nível de vida diferente, numa fase de vida diferente, serem pessoas diferentes, com valores diferentes, com crenças diferentes, com objetivos diferentes do seu negócio, com visões diferentes e formas de estar na vida diferentes. Por isso, mais do que isto tudo, é nós percebermos, ouvirmos o cliente e percebermos do lado de lá o que é que faz sentido para aquele negócio. E então eu esquematizei aqui 3 perguntas simples que tu podes fazer a ti próprio, para perceber se a opção de abrir a empresa é uma opção para ti, ou então empresário em nome individual é o suficiente, pelo menos numa fase inicial do negócio. Muitas vezes também é muito essencial nós darmos tempo para aprender a empreender, ou seja, criarmos aquela maturidade empresarial. Mas eu vou começar por, como eu estava a falar das questões, que eu separei, as 3 questões importantes que deves fazer para perceber qual das 2 estruturas é que é melhor para ti. A primeira questão tem a ver com o que tu queres em termos do teu negócio. Tu queres um negócio estilo de vida, quando eu digo estilo de vida, é um negócio em que te permita ter um salário, com um nível de vida que gostes, ou seja, que não tenhas que ter uma grande estrutura, mas que estás a trabalhar sozinho, não é? Para o mercado. Ou se queres ter um negócio que te permita escalar. E aqui é a diferença. Há cá pessoas que estão a empreender para a manutenção do seu estilo de vida e há outras pessoas que estão a empreender com uma visão, com um objetivo de ver a coisa crescer, de uma coisa mais empresarial mesmo. Pronto, esta é a primeira pergunta que tens que fazer. Estilo de vida ou escalar e crescer? Pergunta número 1. Pergunta número 2. A estrutura de encargos no investimento inicial. Pretendes, investir muito no teu negócio? Ou seja, se já tens tu sabes que para começar a empreender naquele negócio é necessário fazer um grande investimento a nível de equipamentos, de espaço, ter determinadas condições. Se a resposta for sim, então provavelmente convém fazeres uma análise da questão da empresa. Porquê? Porque negócios com uma elevada estrutura de investimento significa que podem, ter a necessidade de vir a recuperar esses o investimento inicial pode gerar prejuízos, não é, no primeiro ano de atividade, que é normal, em muitos negócios o primeiro ano é um ano de investimento, e pode também gerar, por exemplo, crédito de IVA, e então aí mais vale começar logo com a estrutura empresarial, no sentido de vir a recuperar, se o negócio der prejuízos, ter a possibilidade de vir a recuperar esses prejuízos nos anos seguintes. Porquê? Porque no regime simplificado, por muito que eu tenha, por exemplo, o benefício dos 50% no início da atividade, de abrir atividade no primeiro ano, há uma parte do valor que vai ser sempre sujeita a tributação. Não há propriamente esta história, porque não existe contabilidade organizada, ou seja, eu não estou a contabilizar o meu investimento para as finanças. O cálculo é feito de uma forma indireta porque eu não tenho contabilidade organizada, não contratei um contabilista certificado para me fazer contabilidade, ou mesmo que tenha o apoio contabilístico, não é considerado contabilidade organizada, ok? São coisas distintas.
E então eu não vou ter essa possibilidade de recuperar os prejuízos, há sempre ali um valor que é tributado, mesmo a nível de segurança social. Pronto. E nesse caso pode fazer sentido, dependendo da estrutura do teu investimento, começar com a empresa. Depois há uma terceira questão que eu tenho aqui, é: pretendes trabalhar sozinho ou acompanhado? Quando nós começamos a contratar ou quando nós queremos fazer uma sociedade, quando somos duas pessoas a empreender no mesmo projeto, pode fazer mais sentido fazer uma sociedade. Primeiro, porque legalmente o diálogo funciona melhor, ou seja, é como se houvesse o pai e a mãe, não é? Ou seja, se a empresa é um bebê, é um projeto que precisa também dos seus parentes e estar tudo preto no branco do que é o dinheiro do negócio para depois ser mais fácil de distribuir entre os sócios. Depois, porque se eu vou pagar salários, eu não quero ser tributada pela faturação, eu quero ser tributada pelo o meu rendimento líquido. E isso é uma coisa que a empresa dá a possibilidade através da contabilidade organizada. Já no empresário em nome individual, ou eu passo para a contabilidade organizada, que também é possível, ou então fiscalmente pode ser desastroso, no sentido em que eu vou estar sempre a pagar impostos em função da faturação e não propriamente olhando para o facto de eu estar a pagar colaboradores, apesar de ser possível, colaboradores ou até subcontratar alguém a recibos verdes. Por isso a ideia é, se eu quero ter uma equipa, pode-se fazer mais sentido, seja subcontratado ou mesmo a contrato de trabalho ou um sócio, estar na questão da empresa, ou seja, o modelo de empresário em nome individual não me ajuda a crescer, ok? Estas são as três questões que eu identifiquei como fulcrais antes de uma análise de números para perceber, enquadrar o tipo de negócio, o modelo de negócio do cliente, o que é que faz sentido para aquele projeto, para aquele cliente em específico. Não obstante isto tudo, mesmo que a resposta seja eu quero escalar e crescer, mas a minha estrutura de investimentos não é grande, ou seja, eu até sou prestadora de serviços, não vou precisar de investir em muita coisa, um computador eu consigo, internet e tal, e estou, não é? No digital, por exemplo. Pode ser muito mais vantajoso, mesmo que o meu objetivo seja escalar e crescer. Começar como empresário em nome individual, ir angariando os meus clientes, ganhando maturidade empresarial, aprendendo a vender, porque a questão do empresário em nome individual permite-me eu começar o meu negócio aprendendo com muito menos burocracia. E eu acho que a chave está aí, é nós sabermos crescer com sustentabilidade. O que é melhor hoje pode não ser melhor amanhã, mas eu não preciso de começar logo com uma empresa, porque muitas vezes eu vejo é que as pessoas começam logo com a empresa e muito precocemente. Ou seja, ainda não têm uma carteira de clientes, ainda não têm, mas por uma questão de ego, e não deixes que o teu ego te trame nesta matéria, por uma questão de ego, querem começar logo uma empresa, porque se não for uma empresa, não são vistos com autoridade. Isto é uma crença que eu acho que muitos empreendedores têm e que pode ser desastroso, porque não percebem as complicações de ter uma empresa. Por exemplo, eu não falei aqui do capital social, mas aproveito para falar. Quando eu vou constituir a empresa, eu tenho que ter um capital social para dar à minha empresa. Atualmente não existe um limite mínimo para o capital social, ou seja, com 1 euro eu consigo constituir a empresa. No entanto, financeiramente, esta escolha é desastrosa, não revela nenhuma maturidade empresarial e muitas vezes prejudica-nos imenso em termos de negociação de posição contratual com terceiros, entidades terceiros, por exemplo, com um banco, com fornecedores, percebem? Porque significa que se o capital social é aquele dinheiro que o sócio dá à empresa para que a empresa, como se fosse um oxigênio que nós damos a um filho, para que ele possa respirar nos primeiros tempos, ou seja, quase como os pulmões de uma criança. E dá-lhe a oportunidade de sobreviver por ela própria. Se eu não dou um valor que permita que ela não se endivide logo desde o primeiro momento, ou seja, não tenha que ter uma máquina respiratória desde o primeiro momento, eu estou a quebrar em muitas hipóteses de sobrevivência desta empresa. Peço desculpa. Voltando, eu estou a quebrar em muito as hipóteses de sobrevivência desta empresa. Percebem o que eu quero dizer? Por isso, quando eu digo que ter uma empresa é como ter um filho, é disto que eu estou a falar. É vocês olharem para o vosso projeto com todo o amor e carinho que ele merece e quando for mesmo assim, em cada passo a seu tempo, com a devida maturidade, nós irmos percebendo
também estas questões mais técnicas do nosso negócio para tomarmos as decisões acertadas e crescer de forma sustentável para que ele prospere e cresça. Está bem? Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Partilhem comigo as vossas sugestões de temas também. Vou gostar de saber tudo aí desse lado. Subscreve o canal e põe o teu like. Deus!